Nesta semana na novela Contigo Sim, Dário continua dando uma de bom moço e tenta convencer Ângela a dar uma chance a Álvaro. Como a enfermeira não se dobra, ele resolve apelar e diz que o rapaz é o pai do filho dela e precisa de seu apoio. Abobada com a quantidade de merda que o pediatra falou em alguns minutos de conversa, a moça diz: "Não entendo como você, sendo irmão de Leonardo, ou pelo menos, é assim que você diz que o considera, tente nos separar. Mesmo sabendo do grande amor que existe entre nós, e ainda tenha a cara de pau de insistir para que eu volte com Álvaro." O rapaz tenta se justificar, mas a enfermeira continua falando e diz: "Eu até entendo que, antes de você traí-lo com Samantha, e quando vocês ainda eram cúmplices para me enganar, ele realmente tenha sido seu grande amigo. Mas honestamente, você não tem nenhuma moral para opinar sobre minha vida." Geraldo vai ver a filha e diz que ela precisa estar calma, pois vai entrar em cirurgia. Mas Samantha, mandando o pai sair do seu quarto, diz que tem certeza de que ele quer que ela morra na mesa de cirurgia para que fique livre dela. Mas a moça, dizendo que não precisa da pena do pai, manda o homem para o inferno. Nélida aparece para levar a moça para a sala de cirurgia e Mirtes aproveita para tirar uma casquinha de Geraldo. Ângela leva o filho para Álvaro. O rapaz, dramático como sempre, diz que seus olhos agora só servem para chorar. Pouco a pouco, a enfermeira vai ensinando o ex-marido como enxergar o filho de uma maneira diferente. Mas o oportunista aproveita para chorar as pitangas, dizendo que não sabe como pôde trocar a mãe de seu filho por Samantha e coisa e tal, deixando a enfermeira na maior saia justa novamente. E na mansão, a dupla do Demo comenta sobre o acidente de Álvaro e Samantha. Mirtes conta que a influência teve metade de seu rosto queimado e vai ficar fora de combate por um bom tempo. A Megera Sênior viaja totalmente na batatinha e diz à sua aprendiz que com Álvaro e Samantha fora de cena e Geraldo a fim de ir embora para o interior, poderia se tornar a diretora do hospital. Salma chega a rir e diz que a mulher não entende nada da empresa, mas ela assegura que é uma ótima aluna e aprende rápido. Ela ainda explica que não vai sair de mãos abanando depois de tanto investimento, confessando que perdeu Geraldo para a dela, mas isso não significa que ela não possa ainda pôr as mãos na grana do empresário. Geraldo manda chamar Leonardo e diz ao rapaz que Ângela está ficando em uma posição muito incômoda no hospital, pois, primeiro foi acusada de se intrometer entre Samantha e Álvaro, e agora, entre ele e Salma. O empresário aconselha o médico a se divorciar primeiro da esposa, antes de começar qualquer coisa com Ângela e Leonardo. Humildemente, responde que é exatamente isso que está tentando fazer. Mas o homem tem mais alguma coisa a dizer. Ele pede ao rapaz que não cometa o mesmo erro novamente, lembrando que ele já se precipitou ao casar-se com Salma, e agora, não pode fazer o mesmo para se separar dela. Perdido, Leonardo pergunta se ele acha melhor continuar casado com uma mulher que não suporta e sujeitar a filha a uma família sem amor. Geraldo completa e dá outra opção dizendo: "Ou você pode deixar que essa criança cresça sem pai e dar a chance a Salma de manipular a filha para colocá-la contra você. Mas não quero dizer o que você deve fazer. Só posso afirmar que essa é a decisão mais difícil que você vai ter que tomar em toda a sua vida." Ângela não consegue dormir e vai ver se o bebê está bem. Leonardo, por sua vez, tenta mandar um sanduba com café para dentro em seu quarto, no hotel, mas não desce. No cortiço, a enfermeira decide seguir os conselhos de Clarinha, que mandou a moça aprimorar seu autoconhecimento, e decide gravar uma mensagem para ela mesma, no celular. Na mensagem de voz, a moça confessa que sente que está voltando para onde tudo começou, e está mais do que nunca convencida que deve voltar a Real Del Mar. Ela ainda diz que, quando visitou Álvaro mais cedo, e o viu tão fragilizado, que relembrou de alguns sentimentos pelo rapaz, parecidos com aqueles que sentiu quando os dois se conheceram. Lembrando que não pode deixar passar tudo de ruim que ele fez, Ângela diz que, mesmo assim, se deu conta que o que existiu entre os dois foi um amor muito bonito que teve como fruto seu amado Josué, e deseja que a vida dê outra oportunidade para o pai de seu filho. Quanto a Leonardo, ela se lamenta pelo rapaz ter sua vida confusa, e diz que isso a faz ter a certeza de que quer ir para bem longe de tudo isso. No apartamento, Salma está dando um ataque de pelancas e diz ao advogado que não sabe mais o que fazer para ferrar o marido em todos os sentidos, pois o rapaz nem mora mais com ela. O advogado pergunta se o rapaz tem comparecido com suas obrigações financeiras, e a grávida diz que sim, e que ele sempre leva dinheiro. O homem se dá conta de uma possibilidade, e pergunta a ela como o médico dá esse dinheiro, se é por depósito bancário ou em espécie. A moça conta que o rapaz costuma sempre pagar tudo em moeda corrente,
e o advogado comenta que, se é assim, ele não tem como provar que tem comparecido financeiramente e ela pode acusá-lo de negligência na justiça. Enquanto isso, em seu hotel, Leonardo, ao mesmo tempo em que lembra da noite de amor que teve com Ângela e a conversa que teve com Geraldo. Mas a coisa só piora. Agora ele recebe a chamada de Salma dizendo que, se ele não voltar para casa imediatamente, vai acusá-lo de abandono de família e por não cumprir com as obrigações legais. O médico argumenta que isso não é verdade, mas a infeliz não arreda o pé e ameaça o marido dizendo: "Você tem duas opções, ou volta para casa, ou me perde. O problema é que você também vai perder sua filha, portanto pense muito bem." Do outro lado da linha, o médico avisa que ela não vai conseguir nada, agindo daquela maneira, pois ele vai se divorciar e ficar com Ângela. Mas a mulher diz que tem muitas coisas que ela pode fazer, como por exemplo sumir para sempre com a bebê e ele nunca mais vai ver a filha. No cortiço, Ângela continua gravando a mensagem, dizendo que não vê a hora de ficar para sempre junto com Leonardo, que, aliás, em seu quarto de hotel, agora pensa nas ameaças de Salma. E no hospital, Samantha acorda da anestesia. Nélida apresenta o cirurgião plástico, e a moça quer saber como correu a operação. O médico explica que para uma primeira cirurgia reconstrutiva foi tudo bem, mas ela vai precisar de várias outras, e ele mesmo vai se encarregar de seu caso. O homem ainda avisa que mesmo com todos os procedimentos, ela vai recuperar parcialmente os movimentos daquele lado da face e também não vai mais ter a mesma aparência que tinha antes. E a mulher acaba tendo outra crise histérica, amaldiçoando todo mundo, pois quer sua cara de volta, e avisa que vai se vingar do marido e de Ângela, que na sua mente doente são os culpados por ela estar daquela maneira. Nesse meio tempo, Geraldo, que está namorando Adela na escadaria do cortiço, recebe uma mensagem de Abraão. O empresário explica que aquele é o cara que estava investigando Álvaro e de repente pediu seu afastamento do consórcio, apesar de ser um dos sócios. Ele coloca o áudio enviado pelo advogado para rodar e percebe que é a gravação de uma conversa de Álvaro com um fornecedor do hospital, acertando a propina do rapaz que promete facilitar as compras dos produtos do sujeito com valor superfaturado. Do outro lado da cidade, Nélida aparece para saber se Samantha quer alguma coisa e a moça pergunta pelo marido. A enfermeira conta que o rapaz está cego. No quarto ao lado, Ângela conta a Álvaro que Samantha está desfigurada por causa do acidente e o rapaz implora a Nélida que insista com o médico para que lhe dê alta. Ângela e Nélida dizem ao rapaz que ele precisa ter paciência. Álvaro, então, resolve pedir que tragam algumas roupas, como pijamas, pois precisa de suas coisas pessoais. A enfermeira-chefe se vê obrigada a contar que Samantha mandou embalar tudo o que pertencia ao marido, afirmando que ele jamais colocará o pé na mansão novamente. Em outra ala do hospital, Ed, que está no quarto de Estrelinha, se emociona ao escrever uma carta justificando por que quer adotar a garotinha. Enquanto isso, Oscar procura Leonardo em seu consultório, dizendo que precisa muito falar com o médico. O rapaz começa a conversa perguntando se o médico se lembra do bilhete anônimo que encontrou em sua mesa, avisando sobre a ameaça de aborto de Ângela. Leonardo disse recordar perfeitamente, e Oscar confessa que foi ele quem o mandou. Furioso, o médico comenta que já tinha desconfiado disso, mas resolve gritar com o rapaz e diz: "Suponho que também seja mentira que você seja amigo do tal enfermeiro Jerônimo, não é verdade? Como você pôde ser cúmplice de uma coisa dessas? Você sabia que Ângela e seu bebê quase morreram?" O rapaz, apavorado com a reação de Leonardo, tenta explicar que estava com medo de Samantha, que ameaçou tirar seu emprego. O médico pega pesado e chama o moço de covarde. Oscar mete a viola no saco e assume a covardia, explicando que tem pavor das coisas que Samantha é capaz de fazer quando resolve pegar no pé de alguém. O assessor também explica que, como não tem prova de nada, seria a palavra dele contra a da chefa. E, obviamente, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Leonardo, então, diz ao rapaz que o mínimo que pode fazer para tentar ajudar a resolver a situação é descobrir onde está o tal Jerônimo. Oscar se sente aliviado, pois conta ao médico que isso, para ele, é moleza, pois sabe onde Samantha costuma se encontrar com o sujeito. Leonardo quer que o Relações Públicas consiga o número do celular de Jerônimo e avisa para ele não falhar na missão, ou poderá ir para a cadeia. E Mirtes, se achando a tal, desfila pela mansão com a carta comprometedora que roubou de Samantha. Dando um adeus definitivo à sua arqui-inimiga Yolanda, joga o papel na lareira, jurando que agora ninguém mais vai descobrir sobre seu passado. De volta ao escritório, Geraldo mostra a gravação que recebeu de um de seus sócios, a Nancy. O queixo da mulher literalmente cai, quando descobre o conteúdo da mensagem.
O empresário comenta que esse tal sócio pediu baixa na empresa sem dar explicação, mas acabou mandando também alguns documentos que provam que Álvaro cometeu uma série de fraudes no consórcio. Nancy explica que aquelas provas seriam suficientes para demitir o rapaz e ainda processá-lo. Geraldo, com seu coração mole, diz que as informações chegaram em um mau momento, pois o genro está se recuperando do acidente e provavelmente vai ficar cego para sempre. O homem pede desculpas por ter dado para trás nas ordens que deu à advogada e também por estar abarrotando a mulher de trabalho quando sabe que ela deve estar imensamente preocupada com Abel, que está entre a vida e a morte. E por falar no rapaz, em seu quarto, Abel tem uma parada cardíaca. Em uma experiência de quase morte, o mecânico recebe uma chinelada no peito e acorda. Ainda fora de seu corpo, ele se vê deitado na cama e começa a reclamar, mas recebe outra chinelada do além. Nesse meio tempo, Nancy chega à sala de Nélida passando mal e pede um pouco de água, mas acaba quase desmaiando. A enfermeira quer aferir a pressão da advogada, mas ela se levanta e sai, dizendo que já está melhor. No esconderijo, Félix descobre por Baldomero que Lu se casou com Pablo no hospital. Furioso, o sujeito quebra tudo, prometendo que o casal vai se arrepender. No centro da capital, Luz está com o filho na produtora que está fazendo os testes para as audições de crianças para se apresentarem na Televisa. O produtor do show recebe o menino, dizendo que vai ouvir o garoto cantar imediatamente e o encaminha para o palco. O homem manda soltar a música, mas Guigo está tão nervoso que não consegue cantar direito. O jurado diz que o menino não tem a voz que estão procurando, mas Guigo e a mãe pedem uma segunda chance. Júlio, por sua vez, que está no consultório de Dário, agradece ao pediatra por ter intercedido por ele junto a Leonardo. O pediatra diz que o homem não tem o que agradecer, pois seu irmão ficou muito chateado com tudo o que ele contou, e ainda lembra que o sujeito também não foi muito legal com Fedra. O capitão explica que precisava se vingar de Mirtes, e por causa disso, acabou magoando as duas pessoas que mais gosta no mundo. Porém, também acha que o filho tem o direito de saber quem foi sua mãe no passado. Interessado, Dário diz que tem uma ideia de quem realmente seja Mirtes, mas o militar esclarece que o rapaz não sabe da missa à metade e sabe de muitas coisas sobre a mulher que não são nada agradáveis. Cada vez mais curioso, o médico pergunta por que a mãe de Leonardo não o reconheceu como seu filho, e Júlio, cansado de ficar guardando o segredo, deixa escapar que foi porque Sandro era um cliente mais rico que ele. Cai a ficha e Dário se dá conta de quem realmente Mirtes foi, mas, mesmo assim, confirma com o capitão que revela que a mulher vendia seu corpo para quem pagasse mais. Em seu escritório, Nancy fala com Leonardo ao telefone e diz que Salma poderia de fato acusá-lo de abandono de lar e tirar o direito de paternidade dele sobre a filha. A advogada explica que a única saída seria ele retornar para a casa e, primeiro, divorciar-se de Salma, para depois deixar o apartamento, pois, do ponto de vista legal, é a melhor coisa a ser feita. Elba chega ao hospital levando todas as coisas de Álvaro. Ângela, que está com o ex-marido, agradece a doméstica, mas, logo que a mulher sai, o rapaz diz que precisa encontrar um lugar para morar e quer se mudar para o cortiço onde a enfermeira mora. Para variar, ele faz a maior chantagem emocional, dizendo que o filho é a única coisa que lhe restou, e a moça, que não consegue dizer não, acaba aceitando a ideia, mas deixa bem claro que nada entre os dois vai mudar e o moço é apenas o pai de Josué. Na produtora, Guigo explica que ficou nervoso com as câmeras de TV, pois está acostumado a cantar ao vivo para o seu público e sempre é acompanhado por Pablo, que toca violão. O homem se diverte com o falatório do garoto e quer saber por que o tal Pablo não foi também se apresentar. Resumidamente, o Guigo conta que o rapaz está no hospital, pois foi baleado e perdeu um dos rins. O produtor resolve dar mais uma oportunidade ao menino que se prepara para cantar. Nesse meio tempo, Nancy diz a Leonardo que está apenas mostrando o cenário a que ele está exposto perante a justiça, mas o rapaz não se conforma. Ele diz que voltar a morar com Salma é como se estivesse dando um sinal a ela de que quer voltar, e não é isso que ele pretende. Porém, o médico esclarece que, desde que saiu de casa, tem pagado todas as despesas da moça e da bebê que está para nascer. Do outro lado da linha, a advogada pergunta se ele tem como comprovar os pagamentos, mas o rapaz conta que sempre leva a grana em espécie e não tem recibo, assim como também tem pagado as consultas da mulher. Nancy resolve perguntar se, por acaso, Salma tem dado os recibos de seus gastos e o médico, mais uma vez, diz que não e também não pensou em pedi-los, pois não imagina que a infeliz possa usar isso contra ele. Sendo ainda mais clara,
Nancy diz: Leonardo, Salma pode alegar que você a abandonou grávida e que você não deu dinheiro para sua manutenção. Por mais que seja mentira, você não tem como provar o contrário, e na frente de um juiz, só vale o que você puder provar. No consultório de Dário, Júlio continua contando o que sabe sobre o passado de Mirtes. O pediatra comenta que sabia que a mulher tinha um passado pregresso, mas nunca imaginou algo parecido. O capitão, para comprovar o que está dizendo, revela que a mulher continua cobrando por seus serviços e diz que para colocar a escuta e gravar a conversa que mostrou a Leonardo, teve que entrar no quarto dela e, para isso, pagou uma bela quantia. Cada vez mais surpreso com o que está descobrindo sobre a mãe de seu irmão postiço, Dário diz a Júlio que acha que Leonardo deveria saber de tudo. O militar contemporiza dizendo que concorda, porém, o que isso poderia fazer diferença a essa altura do campeonato e acredita que é suficiente o médico saber que ela se casou com Sandro por interesse. Dário diz ao homem que sabe muito bem pelo que seu irmão postiço está passando, pois sentiu o mesmo quando descobriu que era filho do marido de Mirtes. Porém, acha que é melhor que o rapaz saiba de tudo. Júlio diz que não quer que o filho o odeie mais ainda, mas o pediatra argumenta que não é essa a questão, e sim o fato de Leonardo estar mal, pois se sente traído pela vida, e talvez, se o militar ajudar a esclarecer as coisas, provavelmente tenha uma chance com o filho. Enquanto isso, Guigo termina a sua segunda audição e é aplaudido de pé por todos que assistiram ao seu teste. O menino entra para a competição e já consegue outra data para cantar e concorrer a um lugar entre os outros competidores. No juizado de menores, Ed entrega os documentos para a adoção de Estrelinha ao procurador Bombril. O homem diz que o processo vai ser difícil, pois o rapaz ainda é um estudante de medicina, mas o jovem garante que vai se formar e ser contratado no Hospital Vega, para poder dar à menina toda a estabilidade que ela precisa. Enquanto isso, na sala de Geraldo, Mirtes entrega ao empresário, na presença de Ângela, os documentos registrados da nova fundação. A mulher explica que está para receber o alvará de funcionamento e já podem colocar a instituição em funcionamento. E Ângela recebe mais uma boa notícia. É que Geraldo conta que recebeu uma ligação do secretário de saúde e o projeto da moça foi aprovado. Mirtes, dando uma de experiente, diz a Ângela que vai ensinar tudo o que ela precisa saber para manejar o dinheiro da instituição. Tentando ser amável, a enfermeira só diz que vai fazer tudo conforme a lei. Para encerrar o papo furado da sogra, ela diz a Geraldo que pensou em fazer um evento no saguão do hospital para apresentar a nova fundação e atrair novos investidores. O empresário topa na hora e Mirtes, vendo que não tem outra saída, elogia a ideia da garota. Inocente, Geraldo pede a ajuda da mulher para organizar tudo, lembrando que ela tem muita experiência com este tipo de evento. No quarto, Samantha tira a bandagem e vê seu rosto pela primeira vez depois da cirurgia. A moça, olhando no espelho, diz que não viu diferença nenhuma e ainda xinga o médico, alegando que está com muita dor e precisa de medicamento mais forte. Mas o cirurgião, com toda a calma, explica que o problema é que ela perdeu a sensibilidade aos remédios, por causa do uso exagerado de substâncias e outros medicamentos. O médico ainda explica que a moça vai ter que usar uma máscara terapêutica que vai ajudar na recuperação. Samantha monta num porco e joga na cara do médico que ele é um incompetente e imbecil, pois ainda não se deu conta de que ela é a dona daquele hospital. Furiosa, a mulher manda o doutor pro inferno e diz que ele não precisa mais voltar, já que não sabe fazer seu trabalho direito. Baldomero aparece assim que a moça fica sozinha. Com o bom humor de sempre, a influencer pergunta quem diabos é o cara e o manda sair de seu quarto imediatamente. Assustado com o rosto da moça, o advogado, meio que gaguejando, se apresenta e diz que está ali para transmitir um recado de Félix. A moça deixa claro que não tem nada para falar com o tal sujeito, mas Baldomero insiste, dizendo que acha que ela vai se interessar pelo assunto, pois se cansou de ter intermediários no negócio. O homem ainda comenta que os dois podem fechar um acordo financeiro, ou ele pode abrir a boca e contar tudo o que sabe sobre ela. Do outro lado da cidade, Sebastião conta que estão abertas as inscrições para um concurso de desenhistas nos Estados Unidos e quer que os dois inscrevam a história que estão criando. Clarinha fica toda animada e topa participar. No hospital, Leonardo percebe que Dário está distraído. O rapaz explica que, na verdade, está preocupado, pois o fato de ter terminado com Clarinha não significa que ele esteja bem, pois tem que se acostumar a ver a garota vivendo sua vida. O cirurgião elogia a força de vontade do irmão postiço, mas o pediatra muda de assunto,
e conta que conversou longamente com Júlio e acha importante que Leonardo converse com ele o quanto antes. O médico comenta que não quer saber de mais nada, mas Dário lembra que, para ser justo, é importante que ele saiba da versão do militar sobre a história toda. Geraldo não perde tempo e convoca uma reunião extraordinária do Conselho de Acionistas. Ele mostra a gravação aos sócios, mas lembra que o rapaz está se recuperando de um acidente e está cego. Um dos sócios diz que, independentemente disso, precisam tomar uma decisão e devem votar a proposta de que o rapaz devolva tudo o que roubou da empresa, em troca de se livrar das acusações de fraude. O empresário afirma que, com tudo isso, precisa substituir Álvaro e tem uma pessoa que considera idônea para ocupar o posto. No quarto de Álvaro, Ângela o ajuda com sua reabilitação, ensinando o rapaz a utilizar sua memória e sua audição para saber por onde andar. Ela também explica que ele pode usar o olfato e ainda contar os passos para saber para onde vai. Geraldo chega dizendo que precisa conversar com o genro e pede para Ângela sair do quarto. Porém, o rapaz afirma que a moça pode ficar. O empresário, então, revela que encontraram provas contundentes dos desfalques que ele deu no consórcio e conseguiu que o conselho de acionistas aprovasse que o rapaz devolvesse todo o dinheiro que roubou, em troca de se livrar da cadeia. Para completar, o homem avisa que o genro está demitido, e enquanto Nancy descobre que está grávida, Ângela passa a maior carraspana no ex-marido, perguntando o que ele estava pensando para fazer tanta merda ao mesmo tempo. Obviamente, o rapaz diz que fez tudo por ela, pelos dois, por Clarinha, e para ter uma oportunidade de levar toda a sua família para bem longe de lá. Ângela se enerva e mete a boca no ceguinho, dizendo para ele não meter seu nome nos rolos, pois ela trabalha, é autossuficiente, e avisa que, se antes não pensava em voltar com ele, agora mesmo é que não volta. Álvaro grita pedindo para a moça parar de martirizá-lo, pois sabe que pisou na jaca e está arrependido. Para variar, ele começa com o drama, afirmando que acabou perdendo tudo, mas a moça, indignada, diz que não quer aquele tipo de pai para seu filho. Porém, antes de ir, ela diz que não vai abandoná-lo, mas deveria. Nesse meio tempo, Oscar vai ver Nélida e pergunta se, por acaso, não entregaram para ela os pertences de Samantha. A mulher diz que deixaram seu relógio e as joias. Mas o assessor quer saber sobre o celular e a enfermeira, entregando o aparelho, diz que não presta mais para nada, pois está tudo queimado. Com a desculpa de que precisa recuperar as fotos e informações que estão no chip, Oscar consegue pegar o celular. E logo que Nélida sai da sala, ele liga para o hacker Tony, dizendo que precisa recuperar uma informação. Ângela e Leonardo se encontram na porta do elevador e os dois comentam sobre a situação de Álvaro. A enfermeira muda de assunto e comenta que Mirtes entregou os documentos prontos da fundação. Preocupado, o médico pede à moça que tenha muito cuidado com sua mãe e avisa que Ângela não deve confiar nela. E quando a porta do elevador fecha, pinta o clima, mas alguém entra e corta o embalo do casal. Fedra vai conversar com Geraldo e diz que precisa pedir demissão, pois recebeu um convite para dirigir o setor de neurologia de um hospital em Montreal. Feliz da vida, a mulher diz que está realizando seu sonho de vida e o empresário conta que sabe disso, pois tem acompanhado o esforço dela há muito tempo. O empresário resolve confessar que também está louco para sair dali e deixar tudo para trás, pois anda se sentindo sufocado. A médica então comenta que, se é assim, às vezes é necessária uma mudança radical. Oscar vai ao consultório de Leonardo e entrega ao médico o número de telefone de Jerônimo. Enquanto isso, Pablo chora nos braços de Luz, preocupado com Abel, que não acorda e os médicos não sabem o que ele tem. Em seu consultório, Leonardo aperta Oscar um pouco mais. Porém, o moço afirma que já contou tudo o que sabia. Ele também revela que está disposto a arcar com as consequências de sua covardia por não ter contado nada antes e vai apresentar sua demissão. Guigo vai visitar Pablo e conta todos os detalhes da sua audição, fazendo até o motorista rir um pouco. Já é tarde quando Ângela chega no cortiço e encontra Geraldo pensativo no pátio. O homem conta que está se sentindo mal por ter demitido Álvaro e ainda revela que não está mais aguentando a pressão e quer se afastar de tudo. Na mansão, Mirtes começa a tratar Elba mal, posando de dona da casa. Salma se assusta com a grosseria da sogra, mas a mulher explica que está acostumando os serviçais com seu jeito, pois primeiro vai ficar com a casa e depois com o hospital. A moça lembra que Samantha pode não ser uma figura fácil de aniquilar, mas Mirtes lembra que agora a influência não passa de uma mulher desfigurada. A mulher ainda comenta que se antes a influência já tomava todas, agora vai tomar mais ainda e ela vai se aproveitar disso. Salma argumenta que as duas precisam se livrar logo de Ângela.
E Mirtes diz que a moça está programando um evento no hospital para angariar recursos para a fundação. A megera mirim começa a rir e deixa escapar que a enfermeira está se enredando cada vez mais na arapuca que as duas prepararam. No cortiço, Geraldo diz a Ângela que já tomou sua decisão, mas só vai contar para ela e para a dela, pedindo à moça que tenha a maior discrição sobre o assunto. Alguns minutos depois, o empresário briga com o facão tentando cortar algumas verduras e mais uma vez pede a Adela para colocar um bisturi entre as facas da casa. Luz, Ed e Guigo chegam levando mais presentes para Josué e elogiam o cheiro da comida. A ex-doméstica, que está se coçando para soltar a língua, resolve parar tudo para se gabar do filho que participou de uma audição na Televisa e passou para a segunda fase. A mulher diz que gravou tudo em seu celular e todo mundo se reúne para assistir o menino cantando. No hospital, Nancy chora sentada na cama de Abel. Ela pede que o rapaz acorde, pois precisa muito contar a ele que os dois vão ter um bebê. Do nada, o mecânico abre os olhos e pergunta se é verdade que vai ser papai. Pulando de felicidade, a advogada diz que sim, mas o moço está querendo saber onde está Pablo. Nancy conta que o quarto do motorista fica ao lado e logo vai estar ali para vê-lo, pois esteve mais cedo visitando o primo, mas ele ainda estava desacordado. Nesse meio tempo, passeando pelo pátio do cortiço, Adela e Geraldo resolvem parar na frente do quadro da Virgem e fazem orações e pedidos pelos seus entes amados. E no cafofo, Félix, completamente enlouquecido, resolve fazer a barba, enquanto chora na frente do espelho. Do nada, ele para de chorar e começa a rir, procurando que óculos vai usar no disfarce que está preparando para não ser reconhecido na vingança contra Luz e Pablo. Depois de um dia complicado, Leonardo chega em seu quarto de hotel e resolve mandar uma mensagem para Salma dizendo que precisam conversar, pois esteve com a advogada e tomou uma decisão. Enquanto isso, Félix chega ao hospital disfarçado de médico. Sem que ninguém perceba, ele consegue chegar ao quarto de Pablo. O motorista acorda e reconhece o sujeito, que rapidamente pega o travesseiro e tenta sufocar o rapaz. No quarto ao lado, Álvaro diz à enfermeira que precisa falar com Leonardo. A enfermeira diz que tem o número do celular do médico e liga para ele. Mesmo doente e cego, o rapaz diz a Leonardo que está ligando para dizer que pretende morar no cortiço com Ângela e espera que ele esteja de acordo. Nesse meio tempo, Salma vai até a casa de Ângela e, fazendo cara de nojo, entra e diz que Leonardo preferiu voltar a morar com ela e coloca a mensagem do marido para rodar, bem no pedaço em que ele diz que não pretende perder a filha. E no hospital, Nélida pega Félix sufocando Pablo. Assustada, ela pergunta o que o sujeito está fazendo e ele, rindo, diz para a enfermeira sair dali ou vai acontecer o mesmo com ela. Nélida sai correndo, pedindo ajuda. No cortiço, Ângela não cai no papinho da mocreia e diz que, se aquilo realmente é verdade, já pode até imaginar todas as falcatruas que a loira armou para fazer com que o médico tomasse aquela decisão. Salma retruca dizendo que Leonardo sempre quis uma família e blá blá blá. Mas a enfermeira, vacinada contra as maldades da moça, responde que para existir uma família é preciso que exista amor e o médico não ama a esposa. Mas Salma, despeitada, avisa a Ângela que a moça nunca vai ganhar dela e a moça com desprezo diz: "Pois vamos ver até quando vão durar as suas trapaças, pois para ganhar de mim, você precisa de muito mais que isso." Enquanto isso, no hospital, Abel e Nancy, que estão dando uma voltinha pelo corredor, veem Nélida passar correndo e gritando por ajuda, pois estão matando Pablo. Imediatamente o mecânico arranca o soro e sai correndo, seguido por Nancy, que tenta conter o namorado, mas não consegue. E em outro quarto, Álvaro continua falando ao telefone com Leonardo, que acusa o rapaz de ser um aproveitador, dizendo que tem certeza que convenceu Ângela a aceitar sua ida para o cortiço com mentiras. Porém, o ceguinho diz que a enfermeira está simplesmente sendo humana e ajudando o pai do filho dela, apesar de saber que a moça não o ama. Os dois acabam discutindo, e Leonardo diz que o rapaz não tem direito de se meter no meio da relação dos dois, mas Álvaro avisa que vai desligar, pois não está a fim de discussão. No cortiço, a discussão entre Ângela e Salma continua cada vez mais forte. Por mais que a enfermeira diga que o médico só está com a esposa por causa da filha, a infeliz se mantém firme na loucura e diz: "Se você quer alguém que sustente o seu bastardinho, procure Álvaro, que é o pai dele, e deixe Leonardo em paz." Ângela perde a paciência e responde: "Meu filho não é nenhum bastardo, pois foi concebido dentro do matrimônio, e eu não admito que você se refira a ele com essa sua boca imunda." Mas Salma, não satisfeita, avisa: "Bom,
Só vou te dizer uma coisa. Se você não deixar Leonardo em paz, quem vai pagar é o teu filho. No hospital, mesmo mancando de dor, Abel consegue chegar ao quarto do primo e tira Félix de cima do rapaz com um soco. O bandido revida e derruba Abel, que é acudido por Nancy. Nélida chega com um segurança que aponta um revólver para o assassino que, morrendo de rir, tira uma arma ainda maior da cintura e aponta para o guardinha. Depois aponta a pistola para Pablo e manda o homem colocar a arma no chão. Assim que desarma o segurança, Félix tenta escapar, mas duas enfermeiras que estavam passando no corredor golpeiam o bandido que cai no chão. Armado novamente, o segurança vai atrás de Félix e aponta a arma para o sujeito que está caído no chão. Enquanto o fuzuê acontece no corredor, Nélida corre para atender Pablo, que está desacordado. Félix consegue fugir e Pablo não retoma a consciência, por mais que Nélida tente acordar o rapaz. No cortiço, Adela conversa com a filha e diz que a moça já deveria estar acostumada com o mau caráter de Salma e deveria esclarecer as coisas com Leonardo. Aliás, o médico justamente está mandando uma mensagem para a moça, perguntando quando ela pretendia contar que Álvaro vai viver com ela. De saco cheio de tanta intriga, Ângela comenta com a mãe que o namorado já descobriu que Álvaro vai morar no cortiço e decide responder o seguinte: "Isso é o que eu tinha para te contar hoje. Mas vem cá, quando você pretendia me dizer que vai voltar a morar com Salma?" No hospital, os primos são atendidos e estão bem. Nélida avisa que o médico já chega para examinar os rapazes. Luz chega apavorada e pergunta o que aconteceu. Abel explica que Félix esteve ali, disposto a mandar os dois para uma conversinha com São Pedro. Alguns minutos mais tarde, Leonardo aparece na casa de Ângela dizendo que os dois precisam conversar. A moça concorda e pergunta: "Você disse que ia lutar pelo nosso amor e a forma que você encontrou para fazer isso é voltando para Salma?" O médico explica que estava fazendo isso apenas por sua filha e por recomendação de Nancy. Ângela comenta que neste caso já sabe que Salma está chantageando o rapaz novamente, mas ele muda de assunto e quer saber por que, diabos, ela resolveu levar Álvaro para morar no cortiço. Irritada, Ângela explica que o ex-marido está cego e desempregado e por isso não pode deixar o rapaz e Clarinha no meio da rua. Porém, lembra que o médico está caindo de novo nas chantagens da esposa. Leonardo diz que Álvaro está fazendo a mesma coisa com ela e usando sua condição para ficar cada vez mais perto da enfermeira. Os dois acabam discutindo e o médico diz que não vale a pena brigar, pois a moça não está entendendo nada. Ela diz o mesmo e os dois decidem deixar a conversinha para mais tarde. Em seu escritório, Geraldo está furioso com o que aconteceu e ordena que seja reforçada a segurança do hospital, pois o que houve não pode voltar a se repetir. De volta ao esconderijo, Félix conta a Baldomero que não conseguiu matar Pablo, de novo. O advogado, furioso, pergunta se o comparsa está louco por ter feito o que fez, lembrando que faz 2 meses que ele está tentando matar o motorista, mas só o que está conseguindo é piorar a situação. O bandido se irrita e grita com o comparsa, mandando o sujeito calar a boca e jurando que não vai deixar nem Luz nem Pablo em paz. No dia seguinte, Ed comenta com Ângela que precisa ser contratado pelo hospital, pois esta é uma das condições para ele adotar Estrelinha, quando Oscar aparece, pedindo para conversar. O assessor de Samantha conta que a semana está sendo horrível e não está conseguindo enfrentar tudo sem o namorado. Ed abraça seu amado com todo o carinho e começa a dizer que está providenciando tudo para a adoção de Estrelinha, mas Oscar o interrompe, avisando que no momento não tem cabeça para esse assunto, pois está pedindo demissão. O moço revela que o motivo foi porque confessou a Leonardo que sabia que a chefa iria tentar matar o bebê de Ângela. Ele conta que o médico foi muito legal, mas ele decidiu sair do emprego, pois é o correto a ser feito. Ed se enche de orgulho do bofe e o olha com todo carinho. Nesse meio tempo, Clarinha e Sebastião procuram por Dário, pois precisam de ajuda para imprimir a história em quadrinhos que terminaram de desenhar. O rapaz explica que vão apresentar o material em um concurso em Barcelona. O médico, além de ajudar a imprimir o material, deseja ao casal muito sucesso. Em seu quarto, Álvaro começa a se acostumar com a cegueira e, seguindo os conselhos de Ângela, consegue chegar sozinho ao banheiro. Nélida, que observa tudo, comenta que o moço está indo muito bem, mas precisa dar um recado de Samantha, que quer falar com ele. No entanto, Álvaro, com seus gestos caricatos, diz que não quer ver a mulher nem pintada de ouro e pede à enfermeira que avise que ele não tem nada para conversar com aquela senhora, deixando claro que tudo que os dois tiverem que tratar será através de seus advogados. O rapaz tenta novamente ir fazer suas necessidades, mas Ângela aparece e dá a maior bronca no rapaz, perguntando o que ele estava pensando quando ligou para Leonardo para contar que ia morar no cortiço.
Com sangue nos olhos, a enfermeira reclama que estava apenas tentando ajudá-lo. Mas ele continua com suas fofoquinhas, querendo ferrar a vida dela novamente, só porque não aceita o namoro da moça com o médico. Os dois brigam e a enfermeira avisa que está muito afim de deixar o rapaz à sua própria sorte, para ver se aprende alguma coisa da vida. No prédio 69, a briga é entre Leonardo e Salma. O médico quer saber se a despeitada não se cansa de ficar enchendo o saco e estragando sua vida. A moça responde que nunca vai se cansar de lutar pelo amor de sua vida e pelo pai de sua filha. Ela ainda joga na cara do marido que ele está voltando para casa porque quer, mas Leonardo diz que só está ali porque não quer perder a bebê de vista e ainda passa a maior carraspana na despeitada, lembrando que ela foi fofocar com Ângela para contar algo que correspondia a ele dizer. Salma responde: "O que você queria que eu fizesse, Léo? Fui só deixar bem claro a Ângela que você não vai com ela para lado nenhum." Mas o médico, fora de si, esclarece que aquela situação é passageira, jurando que quando terminar o processo de divórcio, vai vazar. Só que a doida não aceita e responde: "Quando terminar o processo? Até lá, Ângela já vai estar de volta a Real Del Mar com o pai de seu filho, e sempre é bom lembrar, não é você." Por mais que o médico mande a entojada se calar, ela continua gritando: "Você está sendo muito ingênuo. Álvaro foi o primeiro homem da vida de Ângela, e ela jamais vai se esquecer disso." Cansado de discutir, o rapaz avisa que vai embora, pois não quer mais olhar para a cara da esposa, e ela emenda: "Porta da rua serventia da casa. Só quero te avisar que se você não ficar aqui e se comportar como um bom marido, nunca mais vai ver sua filha, pois quem vai embora sou eu. Só para deixar claro, vou dizer a ela que você não a quis." Leonardo sai indignado, enquanto Salma resmunga com seus botões: "Se acostume logo, imbecil, pois vou obrigar você a ver minha cara todos os dias da tua vida." Oscar resolve ver Samantha e conta que está deixando o hospital. Ele também revela que contou todas as coisas que sabe sobre as atitudes da antiga chefe, que ao ouvir a declaração do assessor, tem um piti e começa a chamar o moço de estúpido mal agradecido, ameaçando o rapaz mais uma vez. Só que Oscar enfrenta a fera e avisa que não tem mais nada que ela possa fazer contra ele. Samantha, mais enlouquecida que nunca, avisa que vai fazer com que ele desapareça da face da terra, pois não aceita traidores. Ed aparece de surpresa e, desfilando pelo quarto da mulher com o celular em punho, pergunta: "Você o está ameaçando, Samantha? Quero te dizer que ameaça também é um delito grave, e tenho tudinho gravadinho aqui mesmo no meu celularzinho. Entendeu, Jaburu? Ou quer que eu desenhe? Então é melhor você ter muito cuidado com o que diz que vai fazer contra Oscar, você me entendeu?" Enquanto isso, Clarinha está brigando com o pai, dizendo que ele passou dos limites com as fraudes que cometeu no consórcio Vega. A garota resolve mudar de assunto e diz que ela e Sebastião estão pleiteando uma bolsa no concurso de desenho, e se ganhar, ela não vai morar em Barcelona, pois não quer deixar o pai sozinho. Obcecado, o rapaz volta ao mesmo assunto e diz que quer formar uma família com Ângela, mas não consegue mudar sua natureza. Samantha coloca a máscara terapêutica para tentar amenizar um pouco as cicatrizes de seu rosto, e o cirurgião plástico avisa que agora a moça já pode recuperar aos poucos sua vida social. Revoltada, a mulher grita que ninguém a entende, pois sua vida se acabou, por causa da aparência que agora tem. Quando fica sozinha, chamando todo mundo de idiota, a moça resolve olhar seu rosto no espelho e, desesperada com sua imagem, atira o espelho longe. Enquanto isso, no consultório de Leonardo, Nancy explica que a primeira coisa que o rapaz tem que fazer é um depósito em nome da esposa, para fins de pensão alimentícia. A advogada diz que esta é a forma que ele tem para provar que cumpriu com suas obrigações legais quando se separar de Salma. Leonardo se dá conta que, com isso, Salma não vai mais poder chantageá-lo e avisa a advogada que vai providenciar tudo o mais rápido possível. Nancy agora quer saber quando o médico deseja entrar na justiça com o pedido de divórcio. O moço, confessando que não suporta viver com a esposa, quer saber quantos dias precisa ficar no apartamento. Mais uma vez, a advogada esclarece que deve ser apenas por alguns dias, pois, quando Salma receber a notificação judicial do depósito da pensão, vai ficar louca de raiva, mas, a essa altura, eles já vão ter a prova de que o rapaz está cumprindo à risca o que manda a lei. Leonardo insiste em saber por quanto tempo terá que ficar com Salma, e Nancy faz uma estimativa de cerca de 2 semanas. O moço quase cai da cadeira, comentando que estas semanas vão durar uma eternidade. Porém, Nancy consola o rapaz dizendo que se ganharem o processo, ele vai ficar livre para viver sua vida com Ângela.
Mas, prevenida como sempre, a advogada alerta ao médico que ele pode perder a causa. Baldomero aparece no quarto de Samantha dizendo que ficou surpreso com o seu chamado. A moça conta que já sabe da merda que Félix fez ao tentar matar Pablo no hospital e pergunta como ela pode confiar em um imbecil assim. Tentando tapar o sol com a peneira, o advogado defende o comparsa, dizendo que o sujeito é um pouco atrapalhado, mas sempre termina conseguindo tudo o que quer. O homem ainda completa e afirma que pelo preço certo, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Mas Samantha pergunta: "Bom, se é verdade o que você está dizendo, quero que saiba que paguei caro para que ele matasse a testemunha que inocentou a dela. E ele não fez isso." Baldomero pergunta se o incidente a fez mudar de opinião, mas a influência nem dá bola, e simplesmente avisa que vai precisar novamente dos serviços de Félix. O advogado, dizendo que a moça pode contar com o comparsa, comenta que, antes do bandido começar outro trampo, tem que receber pelo primeiro. Samantha manda o sujeito abrir a gaveta do criado mudo e pegar o dinheiro que está ali. Baldomero pergunta qual seria o próximo job, mas a mulher deixa claro que isso vai dizer diretamente ao meliante e que ele deve esperar seu contato, pois vai ajeitar tudo para que os dois se encontrem em sua casa. Nesse meio tempo, Garcia, que está com Oscar no consultório de Leonardo, diz que a informação sobre o número do celular de Jerônimo facilitou o encontro de seu paradeiro. O policial também afirma que é uma questão de horas para o bandido ser preso. Leonardo e Ângela se encontram no elevador, e o médico, entregando um botão de rosa para sua amada, pede desculpas por ter explodido na noite anterior. A moça também pede desculpas, mas quando o rapaz vai beijá-la, ela recua e diz: "Depois do que aconteceu, acho melhor que a gente não fique mais juntos até que tudo esteja resolvido." Leonardo não gosta e manda a enfermeira romper de uma vez sua relação com Álvaro. Pela enésima vez, Ângela explica que entre ela e o ex não existe nenhuma relação e os dois estão divorciados. Porém, o moço não aceita a explicação e resolve lembrar que seu rival é pai do filho dela e vai viver na sua casa, o que o incomoda profundamente. Dias depois, começa o evento preparado por Ângela para angariar fundos para a sua fundação. Leonardo aparece todo gentil, perguntando se pode participar. Os dois trocam olhares apaixonados e são observados por Mirtes e Salma. No andar superior, os primos, que já estão bem melhor, começam a discutir novamente e Abel mete a cadeira de rodas para cima de Pablo, mas Guigo aparta os marmanjões, dando a maior bronca nos dois. Luz chega correndo e diz que chegou uma carta da Televisa para o filho. Do outro lado da cidade, Félix vai encontrar Samantha na mansão da moça, que diz que espera que aquele seja o começo de uma grande e longa relação. A mulher explica que a primeira coisa que precisa fazer é se vingar de Álvaro e Ângela, e quer que ele seja o executor do serviço. Elba aparece e diz que tem um rapaz procurando por ela. Jerônimo aparece e a moça se pendura no braço do enfermeiro, que comenta que não esperava encontrar Félix ali. O bandido avisa que os três estão começando um novo e grande negócio. Samantha se levanta, dizendo que vai ver se o jantar está pronto, e Félix começa a seduzir o enfermeiro, perguntando o que ele acharia de, além de Samantha, também ficasse com a mansão e muito dinheiro. Do outro lado da cidade, Álvaro chega à casa de Ângela com sua bengala especial e pede para segurar um pouco o filho. Ângela e a mãe fazem sinais uma para a outra, até que a enfermeira pede ao rapaz que cuide um pouco do filho enquanto conversa com a dela. Álvaro continua viajando na Batatinha e diz a Josué que agora eles vão ser a família que deveriam ter sido desde o princípio, pois ninguém vai conseguir arrancá-lo de lá. Na mansão, Félix saca uma corda do bolso e mata Jerônimo, enforcado. Depois que termina o serviço, ele chama Samantha e os dois bridam. Ângela pede à mãe que não fique chateada com a presença de Álvaro, alegando que o rapaz não tem para onde ir, está cego, só e desempregado. Adela não se conforma com a decisão da filha, dizendo que o rapaz é um infeliz e ela não pode se importar tanto com um sujeito que fez o que fez com ela. As duas acabam discutindo e Adela aceita, a contragosto, a vontade da filha, mas, chorando, diz que espera que sua decisão não traga sérias consequências. No hospital, Guibo, a mãe e os primos comemoram a vitória do menino, que acabou de ser aceito na segunda etapa do show de talentos da Televisa. Abel conta que deve estar de alta em breve, mas foi demitido da oficina mecânica e por isso está preocupado, pois tem um bebê a caminho. Mas Guibo, que tem a solução para tudo, diz que quando for famoso, vai manter todo mundo. Baldomero chega à mansão Vega e, apavorado, percebe o que Félix fez.
mas o bandido só quer saber se o comparsa levou tudo o que ele pediu. Samantha pede que os rapazes se apressem para limpar o local, pois vai receber um convidado que não demora para chegar. Nesse meio tempo, Dário pega a mãe terminando de arrumar suas coisas no consultório e, chorando, abraça Fedra, dizendo que vai sentir muita falta dela e pedindo perdão por tudo o que fez ela passar. Do outro lado da cidade, Leonardo chega à casa de Samantha e quer saber o que a moça tem a dizer, pois está ali somente em respeito a Geraldo e só pode oferecer seus serviços de médico. Porém, grossa como sempre, a influência responde: "Você, como médico, não me serve para nada. O que eu queria te dizer é que estão roubando o amor da sua vida e você não está fazendo nada." Leonardo, que tem o pavio curto, responde: "Bom, você deveria ter pensado nisso antes de expulsar aquele crápula da sua casa. Além disso, sou eu quem decide como lutar pelo amor que existe entre eu e Ângela. É assunto meu e não seu." A moça insiste e, lembrando que o marido é muito esperto, diz ter certeza absoluta que ele vai acabar reconquistando a imbecil. Cada vez mais bravo, Leonardo responde: "Você diz isso porque é igualzinha ao Álvaro. Mas você não conhece Ângela como eu. Ela não o ama. Além do mais, é uma ótima pessoa e tem gente que abusa disso. Agora, me diz uma coisa. Se você sabia que Álvaro seria capaz de reconquistá-la, por que o mandou embora? Você acabou atirando seu marido diretamente nos braços de Ângela." Sem dar a menor bola para o que acabou de ouvir, a mulher comenta que, neste caso, ficou claro que ele se preocupa com a proximidade dos dois, pois podem acabar juntos novamente. Mas Leonardo deixa claro que o que o preocupa, na verdade, é enganarem a mulher que ele ama e completa. "Estou me dando conta que você já tinha tudo calculado quando expulsou Álvaro da sua casa. É por isso que você me chamou aqui?" E a mulher responde: "Você está errado, Leonardo. Eu gosto de jogar e levar as coisas até seu limite. Mas, na verdade, o que eu gosto mesmo é ganhar." O médico adverte a influência que ela está fazendo uma aposta arriscada, pois pode acabar perdendo tudo. Totalmente louca, Samantha diz: "Me escute bem, Leonardo. Eu nunca perco. Álvaro é meu marido, e vou fazer com ele o que me der na telha. Essa é a situação que chegamos quando quis me ridicularizar. E agora, o futuro dele me pertence. E assim como Álvaro em breve, também vou ter Ângela na palma da minha mão." Rindo, Leonardo lembra que tudo aquilo é muito relativo, pois Álvaro já pediu o divórcio e é só uma questão de dias para os dois estarem legalmente separados. Ele também lembra que Ângela nunca caiu nas armadilhas da moça, querendo saber o que faz ela pensar que vai conseguir enganar a enfermeira agora. E enquanto no hospital, Luz e Pablo conversam sobre o futuro de Gibo, na mansão dos Vega, o bicho tá pegando. Samantha diz a Leonardo que Álvaro está agindo exatamente como ela quer, e ele e a vadia por quem o marido está apaixonado vão pagar muito caro pelo que fizeram a ela. O médico argumenta que tudo o que aconteceu com a influência foi consequência das suas ações, e o ódio que sente de Ângela e de Álvaro, na verdade, é o ódio que sente por ela mesma. A moça se descontrola e grita que o moço só está dizendo tudo aquilo porque não perdeu tudo na vida como aconteceu com ela. Mas Leonardo lembra que ele também sofreu, pois teve um pai que nunca conheceu por causa das mentiras de sua mãe. Quase perdeu o amor de sua vida, entre outras coisas. Mas isso não quer dizer que ele vai sair pelo mundo fazendo mal para as pessoas, como ela faz. Mas a doida não se convence e diz que Álvaro e Ângela a fizeram chegar ao limite da dor, e não existe melhor momento para a sua vingança, quando os dois estiverem juntos. Leonardo avisa para a mulher nem tentar tocar na enfermeira, mas Samantha volta a gritar e diz: "Você acha que é esperto, mas insiste em amar uma mulher que é de outro? Sua mulher está grávida e ainda assim você não se importa?" O médico se recompõe e, com a voz baixa, diz a Samantha que Salma é uma manipuladora como ela, e a única coisa que ela quer é vingar-se dele, da mesma maneira que ela quer se vingar de Álvaro. Na periferia já é bem tarde quando Geraldo chega em casa, pé ante pé para não fazer barulho, e toma o maior susto quando vê Ângela. A moça diz que precisa conversar com ele, mas o empresário deixa claro que não tem o direito de se meter nas decisões dela, e ainda revela que nunca vai perdoar Álvaro. Na mansão, Leonardo tenta convencer Samantha que ela precisa de ajuda profissional, mas a única coisa que a moça quer é praticar o halterocopismo, metendo mais um pouco de uísque pra dentro, no canudinho. O médico pergunta por que ela quer tanto manter o marido amarrado, se não o ama, e a influência responde que o que ela está fazendo nunca foi por amor, mas sim para se vingar do marido, pois ela é o inferno na vida dele. Arrancando a máscara, ela diz ao amigo de infância que é realmente um monstro. Porém,
Leonardo argumenta que a moça é um monstro, mas não pelas marcas que tem na cara, e sim pelo veneno que leva no coração. Despeitada, a moça toca tudo no fiofó de Ângela, dizendo que a enfermeira é craque em iludir as pessoas, como fez com seus pais, conseguindo roubar o amor deles. Leonardo, que dá um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair, engata a primeira e diz: Ângela é uma mulher perfeita e não precisa pisar e humilhar os outros para alcançar seus objetivos como você faz. Essa é a grande diferença entre você e ela. E se você acha que não temos nada mais para conversar, está equivocada. Eu ainda tenho uma coisa para te dizer. Já sei que você estava por trás do atentado a Ângela quando ela quase perdeu seu filho. Também sei que você sempre esteve envolvida com Jerônimo. E eu tenho uma maneira de encontrar esse sujeito. Quando isso acontecer, você vai pagar pelo que fez. Rindo, Samantha diz ao rapaz que quando ele encontrar o enfermeiro, o cumprimente por ela. Baldomero chega apavorado ao cafofo de Félix e diz que não sabe como deixou que o comparsa o envolvesse na desova do cadáver de Jerônimo. Mas o meliante, rindo, diz que ele não convenceu ninguém de nada e o sujeito aceitou fazer o serviço por causa da grana gorda que vai receber. Lavando as mãos sem parar, para tentar se livrar da sensação de ter pegado em um morto, o advogado diz que os dois estão se arriscando muito, pois, se a polícia encontrar o cadáver, pode fazer prova de DNA e chegar até eles. Mas Félix avisa ao comparsa que quando isso acontecer, os dois já vão estar cheios de dinheiro em uma praia bem longe dali. Enquanto isso, na casa de Ângela, Clarinha incentiva o pai a melhorar, prometendo que, se ele mudar e mostrar seu lado bom, vai conseguir reconquistar Ângela. No cafofo, Félix manda Baldomero executar a ação de despejo dos moradores do cortiço. O bandido ainda diz que depois vai pensar em uma forma de se livrar de Nancy, mas, por enquanto, o advogado pode ir molhando a mão do juiz. No dia seguinte, logo cedo, Leonardo chega à casa de Ângela, levando um café e dizendo que está ali para garantir que a moça não chegue atrasada ao trabalho. O rapaz não consegue se controlar e acaba confessando que morre de ciúmes da moça por causa de Álvaro. Ângela explica novamente que não pode desamparar o ex, naquelas condições e coisa e tal. Ressabiado, o médico diz que mesmo que não pareça, ele está fazendo tudo para resolver o futuro dos dois, mas Ângela não deixa passar e alfineta o namorado dizendo: Ah, isso realmente não parece. Na verdade, está parecendo que você está querendo voltar ao passado. Leonardo estende a mão e pergunta à moça se ela não acha que está meio cedo para começar a discussão. Sorrindo, ela faz um cu doce, mas acaba cedendo aos encantos do bofe. Enquanto isso, em seu consultório, Dário bota Júlio na prensa, contando que sua mãe está indo embora do país e perguntando se ele não vai fazer nada para impedi-la, pois sabe que os dois se gostam. O militar afirma que tem uma missão para terminar, e nesta altura do campeonato, não dá para deixar tudo para trás. O pediatra insiste, perguntando se ele vai trocar o amor por uma vingança, avisando que ele pode se arrepender se fizer a escolha errada e terminar sua vida completamente sozinho. Em outra ala do hospital, Nancy diz a Ângela que checou 2 vezes os documentos da fundação preparados por Mirtes e está tudo em ordem, mas resolve conversar que tem muito medo da mulher com todo aquele poder na instituição. A enfermeira comenta que precisam ficar muito atentas, pois o próprio Leonardo pediu que não confiasse em sua mãe. A advogada orienta a moça a nunca receber qualquer doação em dinheiro e fazer todas as transações financeiras da fundação pelo banco, guardando todos os recibos, como os de recebimento das doações e também os de transferência para a conta da fundação, avisando que nenhum centavo movimentado em nome da instituição deverá ficar sem recibo. Félix, por sua vez, toma café da manhã na mansão com Samantha e diz que gostou muito do estilo de vida da mulher. A moça manda o sujeito não se acostumar, mas ele responde que no seu lado do mundo, ele também é rei. Curiosa, a ex-influencer quer saber o que ele e Baldomero fizeram com o cadáver de Jerônimo. Félix, enchendo a boca e falando ao mesmo tempo, responde se cuspindo todo. Ah, quer dizer que você gosta dos detalhes macabros, não é? Mas só vou te dizer que nós nos desfizemos deste idiota, de uma forma bem melhor do que você tentou fazer quando quis se livrar do bebê de Ângela. Percebendo que o sujeito sabe mais do que ela imaginava, a moça responde que desta vez vai confiar nele, mas agora precisa se livrar de Ângela. Rindo e deixando pedaços de comida cair da boca, enquanto bochecha o suco de laranja, o nojento responde: Com ela você não se preocupe porque estou para dar um golpe fatal no cortiço e vamos matar vários coelhos com uma cacetada só. A mulher insiste em saber do que se trata, dizendo que talvez possa ajudar, mas Félix, macaco velho, não abre o jogo e muda de assunto,
pedindo à empregada que lhe traga mais comida. O celular de Samantha toca e é Angela. A mulher xinga a moça de tudo que é nome e diz que não tem nada para conversar com ela. Mas a enfermeira, com toda a paciência, diz que as duas precisam se reunir, pois precisa dar uma mensagem de Geraldo. Samantha diz que não se interessa, mas Angela, sem se fazer de rogada, avisa que também precisa comentar com ela sobre muitas coisas do hospital, mas, se ela não está interessada, paciência. Félix se mete no assunto e diz à comparsa que, conhecendo Angela, tem certeza que ela não ligaria se não fosse muito importante, e por isso, Samantha deveria reconsiderar se encontrar com a enfermeira. Nesse meio tempo, Abel, que teve alta, chega em casa esperando a maior festa, mas se decepciona quando vê que ninguém está esperando por ele. Quando vai começar a resmungar e reclamar da vida, a turma aparece com um enorme bolo de chocolate e dando boas-vindas ao rapaz. Estrelinha aparece para completar a festa e conta que a justiça permitiu que ela ficasse ali uma temporada até Ed conseguir adotá-la de vez. E enquanto Angela visita o novo investidor da fundação, seguindo as ordens de Nancy e fazendo o recibo do dinheiro que recebeu, no cortiço, Abel diz à namorada que ela o surpreendeu, pois nunca teve uma festa surpresa em toda a sua vida. Abel, num dos raros momentos em que está falando sério, diz à advogada que está feliz e grato com tudo o que tem, agradecendo a ela por estar ao seu lado. A mulher, por sua vez, agradece ao seu amado por contagiá-la com a sua alegria. Garcia vai ao consultório de Leonardo para contar as últimas novidades. Ele comenta dizendo que ainda não conseguiram encontrar a carta mencionada na gravação. O médico lamenta e diz que, sem isso, não poderão descobrir a verdade sobre o passado de Mirtes. Mas o policial lembra que talvez Júlio possa ajudar e Leonardo fica reticente. O detetive também conta que, finalmente, naquela manhã, conseguiram localizar o sinal do celular de Jerônimo e, com isso, também encontraram seu corpo atirado em um lixão. O homem explica que ainda não pode comprovar a identidade do corpo com certeza, mas tudo indica que é o cadáver do enfermeiro, pois o homem foi estrangulado e esquartejado. Na recepção do andar, Angela entrega o dinheiro que recebeu como doação a Mirtes e exige que ela lhe dê um recibo. A mulher tira o documento, assina e entrega à enfermeira, mas aproveita para fofocar e diz que Leonardo decidiu voltar para a família e, portanto, ela precisa sair de cena de uma vez por todas. Em seu escritório, Geraldo termina de escrever sua carta de despedida para Samantha, enquanto Salma chega ao consultório do marido, cheia de presentes para a criança que está para nascer. O rapaz diz que a mulher precisa priorizar as coisas, pois está deixando de lado o trabalho e a faculdade. Mas ela não dá a menor bola e diz: "Mas não se preocupe, meu amor. Sempre teremos você para nos proteger e nos sustentar, não é verdade?" E tenta meter um beijo no rapaz, que imediatamente se afasta. A bipolar muda de tom e diz: "Você é um idiota. Você sempre me rejeita." Leonardo, mais uma vez, lembra a esposa que só voltou para casa por causa da filha. Mas a mulher pragueja e diz: "Então, é melhor você também se lembrar que eu te disse que se você não realizasse meus desejos, fizesse o que eu quisesse e fosse o marido perfeito, você nunca mais veria a sua filha. Aliás, eu nem te daria a chance de conhecê-la." Geraldo continua relendo a carta que escreveu para a filha, onde diz se sentir culpado por tudo e que se sua presença causa tanta dor, talvez a sua ausência traga a ela um pouco de felicidade. No consultório de Leonardo, Júlio chega para falar com o filho, achando que os dois vão fazer as pazes. Mas o esquentadinho manda o sujeito não confundir as bolas e avisa que só o chamou ali porque queria saber se ele descobriu mais alguma coisa sobre o assassinato de Sandro. O doutor ainda afirma que só se interessa em saber se o capitão conseguiu alguma prova do envolvimento de sua mãe naquele assunto e mais nada. Por mais que o militar diga que o importante é os dois ficarem bem, Leonardo não deixa passar e, gritando, diz: "Eu nunca vou poder ficar bem contigo, Júlio. Você traiu minha confiança. Você está me escondendo a verdade." O homem tenta argumentar que é um passado muito obscuro, mas o moço, já pelas tampas, grita ainda mais alto, dizendo que por mais que seja feia a verdade, ele tem o direito de saber quem é sua mãe. Vendo a hesitação do capitão, Leonardo faz chantagem e diz que se o homem realmente quiser ter alguma relação com ele, precisa começar dizendo a verdade. Júlio engole em seco e conta que ele e Sandro eram clientes de Mirtes. Ele ainda revela que os dois queriam tirá-la do mercado sexual e ela decidiu ir embora com aquele que tinha mais dinheiro. Leonardo, atordoado com o que acabou de descobrir, pergunta mais uma vez a Júlio o que ele está dizendo. O capitão respira fundo e confessa que Mirtes se vendia aos homens por dinheiro. O médico mete o maior socão na cara do sujeito
que cai estatelado em uma poltrona do consultório do rapaz. Gritando, Leonardo manda o homem nunca mais falar assim de sua mãe e ainda o acusa de estar jogando baixo só para se vingar dela. Mas o militar confirma que é tudo verdade e deixa claro que não é nenhuma vingança, lembrando que ele apenas respondeu à pergunta que o rapaz fez. O homem aproveita para dizer que tem absoluta certeza que o moço sabe, bem no fundo, que sua mãe é capaz de tudo. No saguão, enquanto vê o filho que a dela levou ao seu trabalho, Ângela descobre que Geraldo não aguenta mais e quer deitar o cabelo o quanto antes, levando a namorada com ele. Porém, a mulher diz à filha que está pensando em ficar e coisa e tal. Mas a enfermeira corta as ideias da mãe e diz: "Você tá falando sério, mamãe? Você encontra o amor da sua vida depois de tanto sofrimento e está pensando em ficar aqui cozinhando e trocando as fraldas do Josué? Faça-me o favor, né, mamãe?" No cortiço, enquanto ajuda o pai na sua reabilitação, Clarinha conta que recebeu uma mensagem de Sebastião, dizendo que o trabalho deles foi aceito no concurso em Barcelona. Ela explica que, com isso, ficou muito preocupada com um amigo, que está contando com ela para estudar na Espanha, mas não pensa em ir, o deixando daquele jeito. Álvaro manda a garota seguir seu sonho e aproveitar as oportunidades, mas a menina diz que prefere ficar para cuidar dele. Mas o cara não concorda, e diz que a menina precisa começar a sua vida e sempre vai apoiá-la como seu pai. No hospital, Geraldo entrega a Ângela a carta que escreveu para Samantha. Destroçado, o homem confessa que acabou de tomar uma das decisões mais difíceis de sua vida e pede à moça que lhe dê um abraço. Enquanto isso, no consultório de Leonardo, Júlio pergunta ao rapaz se agora que ele sabe que a mãe era uma mulher de vida fácil, as coisas não fazem mais sentido. Triste e decepcionado, o rapaz responde que, infelizmente sim, pois acabou de confirmar que toda a sua vida foi uma mentira. Ele diz ainda que se deu conta que foi apenas um acidente e o resultado de uma transação entre uma mulher que se vendia e um de seus clientes. Júlio tenta amenizar a coisa e comenta que não foi bem assim, pois ele foi muito apaixonado por Mirtes e coisa e tal. Porém, o rapaz não se conforma e diz que por causa da mãe, tudo foi uma grande mentira. Mas o capitão lembra do amor de Sandro pelo filho e ainda diz que, mesmo que soubesse que o rapaz não era seu filho, o engenheiro o teria amado igualmente. O homem, chorando, afirma que precisa encontrar a tal carta que fala sobre o passado de Mirtes e que foi citada na gravação, pois tem certeza que lá podem estar as peças do quebra-cabeça. Porém, o médico, sem cabeça para nada, pede para ficar sozinho e o militar não vê outra saída a não ser ir embora. Nesse meio tempo, Ângela vai até a mansão e entrega a carta de Geraldo para Samantha. A mulher pergunta o que está escrito ali e a enfermeira apenas responde que o empresário apenas pediu para que entregasse o envelope, mas acha melhor ela ler, pois se trata de assunto de seu interesse. Histérica, Samantha manda a moça embora, mas antes de sair, Ângela conta que Geraldo vai se desfazer de todas as suas ações antes de ir embora. Furiosa, a mulher quer saber para quem o pai está passando a empresa. E no cafofo, o vizinho dos Pérez e Pérez chega para contar as últimas notícias do cortiço e entrega a pasta com todas as comunicações de embargo que ele não deixou chegar aos outros moradores. O bandido explica que ele fez um bom trabalho e vai ser recompensado pelo seu desempenho, mas avisa que é melhor o rapaz ficar de bico fechado ou vai receber, sim, mas de outra maneira. Na mansão, Ângela avisa a Samantha que também está ali para avisar que vai haver uma reunião do conselho de administração do hospital. A mulher pergunta desde quando a enfermeira está envolvida nas questões do conselho, mas sorrindo, a moça explica que só está passando o recado, e ainda avisa que não é Geraldo quem está convocando a reunião, e sim, os próprios acionistas. Cada vez mais cheia de ódio, a mulher mascarada resolve expulsar Ângela mais uma vez de sua casa. Porém, a enfermeira, dizendo que não tem medo dela, tem mais um assunto para tratar e esse assunto se chama Álvaro. No esconderijo, Félix diz ao vizinho que vai perdoar todas as suas dívidas e o rapaz, além de agradecido, sai todo cagado com as ameaças do bandido. Enquanto isso, na mansão, Samantha diz a Ângela que ela não tem que se meter entre ela e o marido, mas a enfermeira conta que, além de cego e de não ter para onde ir, foi demitido do hospital e vai ter que retornar todo o dinheiro que roubou. Porém, a jararaca grita que ele mereceu ficar na miséria, mas calmamente, a enfermeira explica que o rapaz continua sendo esposo dela perante Deus e perante a lei, e portanto, é sua obrigação cuidar do marido. Samantha perde a oportunidade de ficar com a boca fechada e acusa Ângela de agora estar querendo devolver o pacote porque o rapaz ficou pobre. Sem saco para mais trololó, Ângela vai embora
dizendo à mulher que falar com ela é um verdadeiro suplício. Algumas horas mais tarde, Ângela conduz o ex-marido para uma reunião no escritório de Geraldo, onde também estão presentes Nestor e Nancy. Álvaro reclama de dor de cabeça e diz que Fedra receitou uns comprimidos que não servem para nada. Geraldo manda Ângela buscar água para que o rapaz possa tomar o remédio. E, enquanto isso, aproveitam para transferir a quantia acordada entre as partes da conta do moço, de volta para a conta do hospital. No corredor, a enfermeira pega Júlio chorando, e o homem, sem querer dar muita explicação, só comenta que Leonardo está sofrendo muito, e é por sua culpa. Preocupada, Ângela vai ao consultório do rapaz, e ao ver que ele está chorando, pergunta se quer conversar. O moço, sentido, diz que gostaria de acreditar que as más notícias sobre o passado de sua mãe terminassem. Mas ao contrário, a cada dia que passa, ele descobre uma coisa pior. O rapaz acaba confessando que descobriu que Mirte se vendia por dinheiro, e ele foi apenas mais uma de suas tramóias para enredar Sandro. Ângela abraça seu amado tentando confortar o rapaz, mas ele resolve desabafar, e diz que se sente perdido, pois se sente traído por todos, inclusive por ela. E começa novamente a DR, pois Leonardo volta a dizer a Ângela que não acredita que ela consiga resistir ao ex-marido, com ele morando na casa dela, e acrescenta que nesse caso, também não consegue acreditar que a moça não sinta mais nada por Álvaro. Mas a moça, rápida no raciocínio, responde na mesma moeda, e pergunta se a recíproca é verdadeira, pois até onde sabe, ele também mora com a esposa, e segundo sua teoria, também deve sentir alguma coisa por ela. Para encurtar o assunto, Leonardo pede perdão por duvidar dela, e Ângela indignada responde: "Pois então, me perdoe você também", e sai deixando o médico chupando o dedo. Minutos depois, Ângela aparece na sala de Geraldo para dar água a Álvaro para que o rapaz possa tomar seu remédio. O empresário percebe que a moça não está bem, mas ela tranquiliza o médico dizendo que não aconteceu nada. Em outra ala, o cirurgião plástico examina o rosto de Samantha e diz que está tudo cicatrizando como esperado. Mas a moça, histérica, diz que continua cheia de cicatrizes e também que sente muita dor. O médico desconfia que a moça está se automedicando e ingerindo álcool, e avisa que ela está brincando com fogo, mas a moça manda o doutor ir catar coquinho. Logo que o homem sai, a enfermeira pega Samantha sem a máscara. Revoltada, a mulher expulsa a enfermeira, dizendo que ninguém pode ver sua cara. No cortiço, Gibo ensaia para sua audição, com a ajuda de Ed e Estrelinha. O estudante de medicina faz os movimentos com a câmera de papelão, para que o menino perca o medo. A garota pede que Gibo pare de cantar, pois está uma porcaria, e o menino diz que não está confortável com aquela roupa que Ed escolheu. Gibo arranca o casaco, despenteia o cabelo, e o moço começa a correr atrás do menino, tentando arrumar seu cabelo novamente. E enquanto Luz conta seus sonhos para Ângela no hospital, Nestor leva Álvaro até o cortiço. Antes que o advogado vá embora, o rapaz diz que agora os dois já podem pensar no próximo plano, pois o que aconteceu no consórcio foi apenas uma escorregadela. Até o advogado, que é porta de cadeia, se assusta com a proposta de seu cliente e o aconselha a ir mais devagar com o andor, pois o santo é de barro e ele pode não escapar numa próxima. Mas o falcatrua diz que não pode desacelerar, pois já tem um plano e só faltam afinar alguns detalhes. Naquela noite, Abel liga para seu chefe na oficina para saber de sua indenização, e o homem lembra que ele nunca teve carteira assinada, e portanto, não vai receber nada. Na casa ao lado, Adela pede a Álvaro que cuide do filho por alguns minutos, pois precisa comprar fraldas, e ele fica feliz da vida. Enquanto isso, em seu consultório, Leonardo continua tentando decifrar o que está escrito na caderneta de Benjamin. E no cortiço, Salma vai à casa de Ângela falar com Álvaro e diz que os dois precisam entrar em um acordo, pois os dois têm os mesmos objetivos. O rapaz pede para a mulher ir embora, pois não quer se incomodar com Ângela, mas a maluca resolve pegar Josué no colo. Álvaro, apavorado, tenta evitar, mas acaba caindo. Ângela chega bem na hora e arranca a criança dos braços da jararaca oxigenada, que ainda reclama dos modos da enfermeira. Álvaro consegue se levantar, e mesmo sem enxergar, agarra Salma pela manga da blusa e vai empurrando a mulher para fora da casa. Do outro lado da cidade, Leonardo chega à mansão dos Vega, e Mirtes diz que os dois precisam conversar sobre Salma. Mas o rapaz não quer saber de nada e pergunta à mãe se é verdade que ela se vendia por dinheiro. A socialite dá a maior raquetada na cara do rapaz, que chega a dar 2 passos para trás, perguntando de onde ele tirou tamanha estupidez.
Leonardo, que não está afim de enrolação, grita na cara da mãe que é para ela dizer a verdade, pois Júlio já contou tudo. Mirtes decide continuar mentindo e diz que o militar só disse isso para continuar com sua vingança e ainda diz que ela não teve nada a ver com a morte da esposa dele. Fazendo o maior drama, a mulher diz que não pode acreditar que seu próprio filho esteja sendo manipulado por um estranho daquela maneira. Ela ainda completa que o sujeito desapareceu por anos e o verdadeiro pai do rapaz sempre foi Sandro. De saco cheio, Leonardo lembra que tudo sobre o passado dela está na tal carta que está com Samantha, inclusive a chave para desvendar o mistério da morte de Sandro. Mas Mirtes faz mais drama ainda, e fingindo que está quase chorando, coloca tudo no colo de Júlio, dizendo que o sujeito só apareceu para azucrinar a vida de todo mundo. Sem comprar uma desculpa do que a mãe está falando, Leonardo diz que ela aproveita o seu amor por ela, para enganá-lo. Sem ter o que dizer, Mirtes tem um ataque de pelanca e manda o rapaz embora, jurando que ele não é mais seu filho. Mas antes de ir embora, o médico diz: "Só quero dizer que você teve a cara de pau de acusar Ângela daquilo que você sempre foi. E você tem razão, não sou teu filho. Aliás, nunca fui, pois fui apenas um de seus planos para te tirar da pobreza. Fui tua fachada para que você pudesse fingir essa sua pose de madame, de mulher decente, quando na verdade você é o contrário." E em seu quarto no cortiço, enquanto Adela cuida do neto, Ângela faz a contabilidade da fundação. A enfermeira resolve guardar os recibos no armário, mas a mãe a adverte para guardar tudo em um lugar mais seguro e sugere que ela guarde os documentos na gaveta com chave do móvel de pura. E na mansão, Samantha resolve ler a carta do pai e descobre que ele aprontou mais uma para tentar endireitar a filha. Enlouquecida, ela mete mais vinho e remédio para dentro. Desesperada, ela liga para Álvaro e diz ao rapaz que por culpa dele ficou desfigurada e perdeu o pai. A única coisa que Álvaro responde é: "Você está bêbada de novo, sua estúpida drogada", e desliga o telefone. Mas a moça resolve ligar sem parar para o marido, que não atende o celular. Mas ela insiste, e ele manda a mulher parar de ligar ou vai acordar o bebê. Não adianta. Samantha continua berrando do outro lado da linha e diz: "Tô cagando e andando para esse pivete. Você tem a culpa do homem que realmente me amou, me abandonar. Maldito." Álvaro ameaça desligar o telefone, dizendo que não quer mais ouvir a voz da esposa. Mas ela, cada vez mais histérica, avisa que ele vai pagar caro pelo que fez e ainda grita que foi maldita a hora em que ele cruzou o seu caminho. Sem se exaltar, Álvaro diz que o mesmo aconteceu com ele e manda a louca se danar, desligando o telefone. Já é tarde quando Leonardo liga para Ângela, que está revisando mais alguns documentos da fundação. O rapaz diz que não conseguia dormir e está no pátio do cortiço. Na mansão, Samantha quase cai ao descer da escada da sala, quando Mirtes aparece querendo saber se a moça está bêbada novamente. Revoltada, a mascarada conta que seu pai a deserdou e vai dar suas ações para alguém, que ela desconfia que seja para Ângela. Mirtes diz à moça que ela precisa estar inteira para a reunião, e concordando, ela diz que todo mundo vai pagar caro por tudo aquilo, inclusive seu pai. Mas a moça não consegue parar em pé e a socialite acaba levando Samantha para a cozinha para tentar curar a bebedeira da garota. Enquanto isso, no cortiço, Ângela encontra Leonardo, que está destruído, e os dois se abraçam.